Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Tudo bem com vocês? Queria convidá-los para abrirem suas Bíblias ou acompanharem na projeção. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 21 a 26. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 21 a 26. Diz assim o texto: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos os que creem. A todos que creem sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Verso 26. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecado do que crê em Jesus. Vamos orar mais uma vez? Fale com Deus nessa hora, peça que Ele mesmo fale com você, peça que a sua mente, o seu coração estejam prontos e abertos para aquilo que Deus quer falar conosco. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra e com muito temor e tremor nós pedimos, fala conosco, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração, que nem sempre está tão pronto assim para ouvir, que seja agora alvos da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós, enquanto nós ouvimos a palavra. Vem, Espírito Santo, e enche os nossos corações e leva-nos, ó Pai, ao entendimento da Tua palavra, para que a gente possa sair daqui glorificando o Teu nome. É no nome precioso de Jesus que oramos. Amém. Irmãos e irmãs, nós entramos no mês de outubro. O ano está passando rápido, né? E 1º de outubro... Então me veio à mente, enquanto eu pensava assim, o que nós vamos pregar, o que nós vamos discorrer no mês de outubro junto com a igreja? Outubro é o mês da reforma protestante, é o mês que as igrejas ao redor do mundo acabam lembrando de ensinos, de verdades que a reforma protestante trouxe e ela faz questão de afirmar, porque elas são muito importantes para a nossa vida como cristãos. E esse tempo, então, é um tempo oportuno para a gente ouvir a Deus sobre a obra de Cristo em nosso favor, principalmente com relação à justificação pela fé. Que nomão é esse, hein, pastor? Justificação pela fé. Dificilmente você vai ouvir alguém por aí que não seja cristão com essa palavra na boca, né? Justificação, né? Se você for para o dicionário, você vai encontrar associada essa palavra a questão do justo, o justificar, né? Quem é o justo na Bíblia, né? E também a questão da justiça, né? A justiça de Deus. Mas a gente não vai conseguir trabalhar todos esses termos. A gente prefere manter esse termo, justificação pela fé, porque esse é o ponto de partida
da Reforma Protestante. Ali começou todas as coisas, né? E é interessante que um historiador, ele fala assim que Martinho Lutero, como sendo um estudioso da Bíblia, um monge beneditino, não, monge beneditino não, um monge agostiniano, né? Ele lutava com a questão de ler Romanos e se deparar com aquele texto, né? O justo viverá por sua fé. E ele, ao estudar esse texto, ele também se deparava com o fato de que Deus estava dizendo que ele iria exercer a sua justiça sobre todos os seres humanos e que, portanto, alguns seriam condenados, né? E outros seriam justificados. E ele ficava assim, poxa vida, mas eu não consigo encontrar paz nisso, porque muitas pessoas não serão justificadas. Mas quando ele começa, Deus abre o entendimento dele para mostrar que, na verdade, todos, segundo Romanos 3:23, todos pecaram, todos estavam condenados. E o que Deus estava oferecendo, o que Deus estava fazendo, era justificar a todos quantos olhassem para Jesus e aceitassem o sacrifício de Jesus. Então, você percebe que muda a situação? Então, não é o fato que Deus está como um juiz, Deus não é como aquele juiz ou aquele rei da antiguidade, que ele decidia segundo a sua própria vontade se alguém era condenado, se alguém era culpado ou não. Não, o Deus das Escrituras viu que toda a humanidade estava perdida e ele resolve, então, enviar o seu próprio filho para ele salvar aquele que estava perdido. E aí, um historiador do passado, ele pergunta assim, poderia Deus declarar o homem inocente? Poderia Deus resolver esse negócio dizendo assim, o ser humano é inocente? Aí ele responde, se o homem fosse sem pecado. Mas poderia Deus declarar o homem perdido se o homem não tivesse a chance de receber redenção? Poderia Deus declarar o homem, o ser humano, perdoado? Apenas pela declaração? Sim, se o homem não tivesse nenhuma obrigação diante da lei, por exemplo. E aí, finalmente, ele pergunta, mas poderia Deus declarar o homem, o ser humano, justo? Ele diz, sim, se o homem fosse sem penalidade. Se não houvesse sobre nós nenhuma penalidade. Queridos, vejam só. Justificação, o significado desse termo é que ele é a expressão de uma nova relação com Deus. Justificação é a expressão de uma nova relação com Deus. A justiça de Deus é atribuída ao pecador, a você e a mim, e a todos que creem em Jesus. A justiça de Deus não é assim chamada em vão. A justiça é de Deus. E torna-se nossa, do ser humano, quando nós somos alcançados por Jesus Cristo. Então, dá-se uma restauração da alma a Deus. Dá-se uma restauração da nossa relação com Deus novamente. Uma maneira mais técnica de definir a justificação seria como um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, todas as reivindicações da lei, elas estão satisfeitas com vistas ao pecador.
Vejam só, queridos, na justificação está envolvido o problema do perdão de pecados, a restauração do pecador em favor divino. Se você mantiver a sua Bíblia aberta, em Romanos, no capítulo 3, nos versos 19 e 20, versos anteriores ao que eu comecei a ler, Paulo está ali numa conversa com a comunidade de Roma, com a igreja de Roma, com os romanos, e Paulo resolve utilizar esses termos, judiciais para falar da justificação, como um termo judicial. E ele diz assim: é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. Ou seja, a lei foi entregue a todas as pessoas. Pois o seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. E aí ele vai para o verso 20, concluindo, dizendo assim: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer aquilo que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Por que falar, irmãos, nesse mês de outubro sobre a justificação pela fé? É porque muitas vezes, muitos de nós, tendo nos aproximado de Jesus, seja por meio da igreja, seja por meio de uma pessoa, seja por meio da sua leitura da Bíblia em casa, em algum lugar, às vezes as pessoas ainda não têm segurança do que significa o fato de que nós fomos justificados em Cristo Jesus. De que nós fomos um dia justificados em Cristo Jesus. Então, o nosso texto de Romanos, no capítulo 3, ele diz assim, que o apóstolo Paulo, ele usou de conceitos e fórmulas litúrgicas ali da comunidade primitiva, que interpretavam a morte de Jesus, e para falar como que a morte e a ressurreição se aplicava àqueles que crescem no sacrifício da cruz. E é interessante que nesse contexto aqui do capítulo 3 de Romanos, Paulo está tentando dizer para aquela igreja de Roma, que a justificação não era apenas para os judeus. Os judeus estavam acostumados a ouvir falar desde o Antigo Testamento sobre algumas exigências da lei para você ter o seu pecado perdoado e para você ser considerado uma pessoa justa diante de Deus. É por isso que o texto no capítulo 21, no verso 21, ele diz assim: agora, porém, ele está continuando a conversa no versos 20 anterior, quando ele diz que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus por fazer aquilo que a lei ordena. Então ele introduz esse agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Esse agora aqui, queridos, aponta para uma nova realidade. Aponta para um novo momento do novo agir de Deus. Ele está em contraposição ao que era, ao que valia anteriormente. No Antigo Testamento, a tentativa das pessoas era de cumprir a lei, mas Deus já sabia que elas não cumpririam. A lei era para mostrar, conforme disse o verso 19 aqui do capítulo 3 de Romanos, que todos nós estamos culpados diante dela. A lei é para mostrar como que a gente, ao tentar agradar a Deus, nós erramos frequentemente o alvo. Como o presbítero Carlos leu aqui, por causa do pecado de um só homem, entrou o pecado no mundo e o pecado atingiu toda a humanidade. Mas também por causa da obediência de um só homem, a saber, Jesus Cristo, veio também a graça e o perdão sobre todos os que creem. Então, ainda olhando para o verso 21, a justiça de Deus é a maneira como Deus aceita as pessoas e exclui a necessidade do cumprimento da lei.
O que o tema da justificação pela fé está querendo nos dizer, irmãos, que quando Jesus veio cumprir toda a lei, ele veio dizer assim: olha, vocês não poderiam ser salvos por causa da lei. Vocês não poderiam encontrar paz perfeita, encontrar satisfação plena, encontrar uma vida que realmente possa satisfazer a alma por completo, apenas cumprindo rituais, cumprindo a lei. Embora todas essas coisas tivessem valor, mas o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que isso era sombra daquilo que deveria realmente se manifestar, que era Jesus Cristo como a justiça de Deus. Então, vejam só, a desativação, por assim dizer, da lei, não significa que ela foi anulada, ou que ela foi contornada. A justiça de Deus é eficaz, justamente ali onde a lei amaldiçoa o pecador. Vocês se lembram que no Antigo Testamento dizia assim que maldito aquele que não cumprisse a lei? Maldito aquele que tropeçasse em uma das leis? Quando aquele jovem rico chega para Jesus e ele tenta dizer assim: Senhor, olha, eu cumpro os mandamentos, eu dou o dízimo, eu vou à igreja, eu faço todas as coisas, eu oro, jejuo 2 vezes por semana. E aí Jesus vira para ele e fala: uma coisa ainda te falta. Vá, vende tudo que você tem, entrega aos pobres, vem e segue-me, e você terá um tesouro no céu. E aí o texto diz que ele ficou muito triste porque ele era muito rico. Então a gente infere que aquele homem estava preso ao seu projeto de vida, que era administrar as suas riquezas. E ser rico não é um problema, viu, gente? E ter posses não é um problema. O problema é o que essas coisas ocupam na nossa vida e na nossa relação com Deus. Como que essas coisas definem a maneira como nós tomamos decisões na nossa vida. Então, nós temos aqui que a lei, ela não foi anulada ou contornada, mas na relação daquele jovem, se aproximando de Jesus, perguntando como ele poderia ter a vida eterna, Jesus disse para ele: olha, você simplesmente precisa me seguir. Jesus sabia que aquele jovem poderia falhar. Jesus sabia que, assim como nós também falhamos enquanto seguimos a Ele. Mas, ainda assim, o texto ainda quer nos dizer assim: olha, a justificação suspende essa maldição. Isso não é possível na lei, pois a lei não tem a força de suspender a sua própria ação. Se uma lei está lá, ou a gente cumpre ou a gente não tem o poder de cumpri-la. E o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo o fim da lei se deu, porque ele cumpriu toda a justiça de Deus. Esse é um novo modo de Deus agir. Esse agora, porém, promove a salvação onde a lei só poderia promover a condenação. E aí, quando a gente olha aqui, queridos, a gente vê que foi prometido na lei e nos profetas que Deus enviaria um meio pelo qual nós seríamos justificados. E o texto completa dizendo: nós somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. E aí a gente se pergunta: mas espera aí, alguém simplesmente suspendeu a lei? Não. Veja o verso 22. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então quer dizer que é por meio da fé em Jesus Cristo.
Jesus teve que cumprir a lei, alguém teve que cumprir a lei. Eu não sei se você já percebeu, quando acontece aqueles casos de que vai haver um julgamento, que há uma comoção nacional, que os meios de comunicação ficam ali, e o caso às vezes é explorado exaustivamente, e quando um crime foi cometido, e as pessoas estão ali querendo saber como que vai ser o julgamento, qual vai ser a penalidade, então há uma expectativa de que a lei seja cumprida. Há uma expectativa de que o culpado, se de fato for culpado, ele não seja tão somente inocentado. Mesmo que haja um processo legal e tudo mais, há essa expectativa de que, sob o culpado, uma pena recaia. Você já imaginou se Jesus ele não viesse tomar sobre si a culpa de todos nós, de toda a humanidade, o que aconteceria? Todos nós teríamos que pagar pela nossa culpa. Quando alguém comete uma injustiça contra você, você fica, poxa vida, cometeram uma injustiça comigo. E se você conta para um amigo próximo, e se você leva para Deus em oração, e você fala, Senhor, olha, eu fui injustiçado. Você está querendo dizer, olha, isso precisa ter justiça. Alguém precisa fazer justiça. Alguém precisa cumprir aquilo que é correto. Mas quando nós somos injustos com alguém, talvez a gente se esqueça. Talvez a gente diga, não, isso não é tão sério assim. Isso poderia ter sido visto de outra maneira, não é? O verso 22 está querendo nos dizer, queridos, que a justiça de Deus se revela em Jesus Cristo. O ser humano é aceito por Deus quando crê em Jesus Cristo, a oferta de Deus. A lei exclui e afasta o ser humano de Deus, ao passo que, em Cristo, a relação e a comunhão são restabelecidas. E ninguém melhor do que ninguém, ou tampouco ninguém é melhor do que ninguém, e tampouco ninguém é pior do que ninguém. O que o texto está dizendo aqui é que essa justiça se aplica a todos, verso 22, a todos, sem nenhuma distinção, a todos os que creem em Cristo. Isso é difícil para nós, né? Às vezes a gente começa a tomar consciência dos nossos erros, a gente confessa os nossos pecados, a gente assume um modo de vida diferente, mas a gente tem um julgamento pesado com aqueles que ainda não encontraram a Cristo. A gente tem um julgamento pesado com aqueles que ainda não vivem uma vida que a gente acredita que não agrada a Deus, e que as Escrituras também revelam isso. E a gente acha que a justiça é só para nós. A gente acha que a justiça chegou só para nós. Mas o que Paulo está querendo dizer é assim. Olha só o verso 9, do próprio capítulo 3. Ele diz, pois bem, devemos concluir nós, Paulo está se incluindo, né? Judeus como melhores do que os outros? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos os judeus ou gentios estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, aí ele vai citar um salmo. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. O que Paulo está querendo dizer é assim, que mesmo uma pessoa justa, ela não é totalmente justa para salvar a si mesma. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, que nenhum é sábio, não é que não existe sabedoria no mundo, as pessoas não têm conhecimento, não têm sabedoria, é que ninguém é sábio o suficiente para entender assim, a minha vida fora de Deus não vai funcionar.
O que Paulo está querendo dizer assim, que todos se desviaram, é que a gente anda um pouquinho no caminho do Senhor, daqui a pouco a gente desvia. A gente anda um pouquinho, daqui a pouco a gente desvia. E a gente precisa ter, diante de nós esse chamado, a justiça que foi estabelecida em Cristo, para a gente poder dizer assim, olha, agora eu tenho uma nova relação com Deus, eu não posso viver como eu vivia antes. Mas a gente não faz isso para ser salvo, no sentido de que, olha, se eu não cumprir toda a lei, eu não vou ser salvo. Não. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. E aqueles que aceitam a Jesus Cristo, eles recebem a justiça de Deus que foi conferida a Cristo. E aí, meus amados, o que é indispensável para nós, para você que também nos assiste, é que nós aceitemos essa oferta de Deus. E a aceitação, ela se mostra numa nova postura de fé, numa nova postura de vida, numa nova postura diante de Deus. O ser humano que vivia de costas para Deus, ele agora vira-se para o Senhor e começa a olhar para a sua face e querer segui-lo e querer imitá-lo. O verso 23 também nos convida a observar o quê? O fato de que diante de Deus, todas as pessoas são pecadoras, diz, todos pecaram. Ninguém alcançou o padrão da glória de Deus. Ele está dizendo assim, inclusive, aqueles que viviam sob a lei, sob os profetas, eles testemunharam isso. Isso faz com que realmente todos nós tenhamos que depender da graciosa mão de Deus, da intervenção de Deus, da iniciativa de Deus. Não há ninguém com vantagem ou outros em desvantagem. A situação de todas as pessoas diante de Deus é a mesma. A situação de todas as pessoas diante de Deus é a mesma. É por isso, amados, que a gente, muitas vezes, quando a gente lê aquele texto, a parábola do pecador e do fariseu e do pecador, né? Quando eles entram no templo para orar, o pecador, ele chega diante do Senhor e diz, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Já o fariseu, ele diz, olha, graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como os outros. Eu não sou como aqueles, né? Eu não sou como... E Romanos 23 está dizendo, você não está em vantagem. Você não está em vantagem. Pelo contrário, quando nós somos justificados pela fé em Cristo, aí é que começa a nossa luta pela vida. Aí é que a gente toma consciência de quem nós somos, nós tomamos consciência das áreas escuras da nossa vida, é como se Deus jogasse luz sobre nós e os porões da nossa alma são iluminados, e aí a guerra começou. E aí a gente precisa ter clareza de que o Senhor já venceu essa guerra por nós. Mas enquanto nós vivemos no corpo desta carne, enquanto nós vivemos com essa natureza terrena, a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Nós estamos como que numa guerra interior e a gente precisa viver a partir daquilo que Cristo já realizou. Tem algo que a gente precisa fazer? Com certeza. A gente poderia unir o tema da justificação à santificação. Aqueles que Deus justificou, diz o apóstolo Paulo, a esses ele também glorificou. Então o nosso chamado é para a santificação, é para andar segundo o Senhor, até que sejamos glorificados, finalmente. Mas enquanto nós vivemos no corpo dessa carne, a gente luta com a nossa história.
A gente luta com as sombras da nossa alma. A gente luta com o presente e com o passado. A gente luta, às vezes, com a expectativa do futuro, porque muitas vezes a gente não consegue viver o presente. A gente está ou fixado nas memórias amargas do passado, e isso também nos adoece, ou na ansiedade sobre o que será o amanhã, e isso também traz problemas de ansiedade muito sério para cada um de nós. Caminhando para o final, o verso 24 vai dizer assim, a aceitação, o verso 24, vai dizer assim, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. A aceitação dos pecadores, a sua salvação é obra de Deus exclusivamente. O que o texto está querendo dizer é assim, Ele age só e de forma gratuita. A misericórdia de Deus em resgatar o valor da criatura humana e de lhe dar novamente uma dignidade, em oferecer-lhe a vida como um ato salvífico, que muda radicalmente o presente, o aqui e o agora da pessoa. Mas o que quer dizer nos declarou justos? O que quer dizer? Quando a Bíblia diz que Deus nos declarou justos, o que ele está querendo dizer? Há uma outra passagem do apóstolo Paulo que lança luz sobre isso. Romanos 5, 18, é parte do texto que a gente leu na confissão. 5, 18 e 19, ele vai dizer assim, é verdade, que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Quando a Bíblia diz que Deus nos declarou justos, amados, é por causa desse ato de justiça de Cristo, que removeu a culpa e trouxe vida a todos os que creem. E ele arremata no verso 19, por causa da desobediência a Deus, de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Ele diz muitos, ele não diz todos, né? Há uma parte da teologia que acredita que todos serão salvos, independente do que vai acontecer, no fim Deus vai salvar todo mundo. O pessoal chama isso de universalistas, né? A doutrina universalista, que Deus não condenaria ninguém. Não é a nossa doutrina, viu, irmãos? A gente não crê dessa maneira, né? O texto diz claramente, por causa da obediência de uma só pessoa, muitos serão declarados justos. Não todos. Há um mistério aqui, não é o nosso trabalho julgar quem vai ser declarado justo, quem não vai ser. Mas Jesus dá uma dica, olha, pelos frutos você conhece uma árvore. Pelos frutos você pode ser conhecido. Pelos frutos nós somos conhecidos, né? E o verso 25 vai dizer assim, olha, o verso 25 do capítulo 3 lá, né, de Romanos, que a gente está nele. Deus apresentou Jesus Cristo como sacrifício pelo pecado. Com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Paulo está usando aqui uma linguagem, né? Lá do Antigo Testamento, dizendo assim, Cristo como a oferta, como o sacrifício de Deus. No Antigo Testamento, quando alguém precisava remover a culpa e o pecado, ele
ele tinha as instruções lá da lei de como que isso deveria ser feito. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote, havia algumas condições para isso, o sacerdote ia, oferecia o sacrifício, e se amanhã ele pecasse, ele tinha que fazer tudo de novo. Pega de novo lá, se ele fosse uma pessoa que tivesse posse, um animal grande. Se ele fosse uma pessoa que tivesse menos posse, um animal pequeno. E se ele não tivesse praticamente nada, uma pomba. Aí, se ele não tivesse nenhuma pomba, alguém tinha que doar para ele lá, porque tinha que haver o sacrifício. Sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Mas essa culpa, ela era removida e ela não era tirada. É por isso que o apóstolo João, quando ele encontra Jesus Cristo e ele está batizando no Jordão, em João capítulo 1, verso 29, ele vai dizer o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não disse que remove o pecado. Se removeu, amanhã pode estar lá de novo, né? Como Cristo veio e tirou e não removeu, nós podemos caminhar nessa certeza e nessa segurança. Mas, pastor, mesmo justificados pela fé em Cristo, nós ainda cometemos pecado. É verdade. E a gente comete pecados graves e sérios. Eles têm consequências, mas eles não tiram o fato de que Deus realizou a obra da justificação. Nós, assim como Davi, né? Davi cometeu pecados seríssimos, né? Ele, um homem segundo o coração de Deus, um poeta, um homem cheio de inspiração, um guerreiro, um governador, alguém com a capacidade extraordinária de governar uma nação, de lidar com vários aspectos da vida, mas Davi, no âmbito da sua família, ele cometeu muitos erros. E 2 erros que talvez a gente não perdoaria facilmente na vida das pessoas, Davi cometeu: assassinato e adultério. Mas ele chorou profundamente a sua dor. Ele chorou profundamente os seus atos. E lá no Salmo 50 ele vai dizer assim: olha, sacrifícios o Senhor não requer, porque se o Senhor quisesse apenas que eu oferecesse sacrifícios, eu tenho rebanhos, o Senhor não quer mais carne de bois, carne de touros. É como se Davi pudesse pegar assim um frigorífico e oferecer tudo em sacrifício a Deus ali, porque ele era rei, ele tinha muitas posses. Mas ele falou: agora eu compreendi. Davi ainda não tinha essa dimensão, né, de que Deus em Cristo removeria o pecado de toda a humanidade sem ter que oferecer todos os dias um animal no altar e sangue ser derramado. Então ele diz: sacrifícios agradáveis a ti, Senhor, são um coração quebrantado e contrito. Esse o Senhor não despreza, esse o Senhor não desprezará. Então, Cristo oferecido como propiciação, como sacrifício, o apóstolo Paulo está usando palavras e imagens do sacrifício de animais descritos no Antigo Testamento. E esse termo propiciação, ele diz respeito à tampa de ouro do propiciatório colocada sobre a arca da aliança, o qual do lado estavam querubins cobrindo com suas asas o lugar da presença de Deus com a sua palavra. Isso está lá em Êxodo 25, 17 em diante. E no dia da expiação, né, o Senhor, Yahvé, ele se manifestava sobre ela, sobre a arca, né, e para isso
no momento ali do sacrifício, o sumo sacerdote, ele aspergia o sangue de um novilho sobre esse propiciatório como expiação do santuário e também como expiação para si, para a sua família e para toda a comunidade de Israel. Isso está lá em Levítico 16. E Paulo retoma então essa tradição ritual para apresentar Cristo como sacrifício, Cristo crucificado na função de alguém que foi ali engajado por Deus como o propiciatório na festa da reconciliação, substituindo com a sua morte. É por isso que João vai dizer que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. Queridos, essa ação de Deus é uma grande dádiva. Essa ação de Deus, ela é uma grande dádiva para todas as pessoas, para cada um de nós. Basta aceitá-la mediante a fé em Jesus Cristo. Então, para nós fecharmos, a nossa ênfase dessa manhã é esta: a justificação pela fé começa e termina em Cristo Jesus. Depois a gente pode até pensar nas semanas seguintes como que essa fé se relaciona com as obras. Como que essa fé nos torna a justiça de Deus. Como que essa justificação e fé se relaciona com a graça. Porque senão é muito assunto para um dia só, né? Mas vejam só, o que importa é que a nossa vida tenha encontrado uma nova orientação. Você que foi um dia justificado pela fé em Cristo, você sente que a sua vida encontrou uma nova orientação? Você sente que a sua vida encontrou um novo sentido, um sentido mais profundo? Você entende que agora você está seguro nas mãos do Senhor? E seguro nas mãos dEle, Ele não nos deixa cair das suas mãos, amados. A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o diabo não lhe toca. Mas quando nós nos colocamos em situações e que nós damos legalidade ou nós damos abertura por meio de uma vida que não agrada a Deus ao inimigo, nós sofremos no nosso corpo, nós sofremos na nossa carne, nós sofremos na nossa alma, nós sofremos nas nossas emoções. Mas ainda assim estamos nas mãos do Senhor. E o Senhor não gostaria que nós sofrêssemos, mas que nós continuássemos desfrutando da justiça que foi feita a nosso favor. É como o teu filho, a tua filha, para aqueles que são casados, ou aqueles que são avós, que têm os seus netinhos, e gostariam que os seus filhos vivessem sob a sua proteção, sobre o seu cuidado, sob a declaração de que você diz: olha, você é meu amado, eu te amo, mas você sabe que ele vai sair e fazer escolhas, e essas escolhas, você não tem controle sobre elas. Deus nos dá a possibilidade de fazer escolhas. O que importa é que a nossa vida tenha encontrado nova orientação. Ela agora está em Cristo. E se ela está em Cristo, ela está olhando para Jesus. E isso significa 3 coisas. Primeiro, que o pecador está agora olhando não para dentro, mas para fora, está olhando para Jesus. Confiando não em qualquer mérito próprio, mas em algo exterior, em algo que o próprio Jesus fez, Ele mesmo, a graça e o amor de um Deus digno de confiança. Isso significa, em segundo lugar, queridos, que Ele, essa pessoa, que recebeu essa nova orientação, que foi justificado pela fé e que está em Cristo, isso significa, em segundo lugar, que nós estamos olhando não para baixo,
mas para cima, não para o enganador, mas para a beleza e a pureza de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, olha, coloquem o seu pensamento nas coisas lá de cima, não nas coisas que são aqui de baixo. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Enquanto você está lutando com a sua própria vida, não deixe de olhar, não fique olhando para dentro de si o tempo inteiro. E nem para baixo, mas olhe para cima. E em terceiro lugar, queridos, vejam só. Aquele que foi justificado não está olhando mais para trás, mas olhando para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, prossigo para as coisas que estão diante de mim, diz o apóstolo Paulo. A sua posição pode não ter se alterado muito, mas a sua direção mudou completamente, porque você está em Cristo. Essa nova direção, uma vez trilhada, ela nos leva à santificação. E cada dia nós somos aperfeiçoados à semelhança de Cristo. Eu quero convidar você para orar nesse momento. Eu quero convidar você para colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero convidar você para fazer o seguinte exercício. Diante da declaração da palavra de Deus, que nós somos justificados pela fé em Cristo, você tem vivido olhando mais para dentro de si? Você tem vivido olhando mais para baixo? Ou você tem vivido olhando mais para cima, para Jesus, para o autor e o consumador da sua fé? Como que tem sido a sua vida? Quando você fala para as pessoas, quando você encontra com as pessoas e elas te perguntam, como vai a vida? Como você está? Você consegue ver mais as coisas negativas ou mais as coisas que Deus está fazendo positivamente? Você consegue ter um equilíbrio entre essas coisas? Se a sua balança está pendendo para baixo, olhe mais para Jesus. Olhe mais para aquilo que Ele realizou. Olhe mais para o fato de que Ele te declarou justo por meio do sacrifício da cruz. E se você se aproximou dele com fé, não saia deste caminho. Pois Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quero convidar a Cleide, enquanto você ora, enquanto você pensa nessa bondade de Deus, nesse sacrifício realizado em seu favor. Pai, nós estamos diante do Senhor e quantas vezes nós esquecemos daquilo que o Senhor realizou? Quantas vezes nós deixamos para trás aquilo que o Senhor realizou? Quantas vezes a gente acha que o ato de Jesus na cruz não é tão profundo assim, porque ainda nós lutamos com a nossa natureza pecaminosa. Pai, mas ajuda cada um dos teus filhos aqui nesta manhã a, tendo sido justificados em Cristo, estabelecer de fato novo comportamento, não apenas comportamento, mas disposição interior para viver segundo a Tua graça, Pai, para viver segundo o modelo de Jesus, para viver segundo, ó Deus, a Tua palavra nos convida. Aqueles que o Senhor justificou, a estes também o Senhor quer glorificar. Que a gente viva nessa expectativa diária, Pai, de sermos glorificados, de sermos santificados, de sermos, ó Deus, a cada dia tocados pelo Senhor naquilo que ainda nos falta. E assim, Pai, nós viveremos
diante do Senhor e também diante da vida e das pessoas com mais alegria, testemunhando do teu amor, da tua graça e da tua bondade. Amém.